Então, boa tarde a todos. Nossa palestrante de hoje é uma presença internacional, mas é praticamente brasileira, é da família aqui, neta acadêmica do Jaime. É a professora Flávia Bonomo, da Universidade de Buenos Aires, e vai falar sobre K-Finas e Proper K-Finas. Obrigada pelo convite, obrigada pela mudança de hora. Sim, eu vou falar, então, de modelos de intersecção, também de caracterizações por padrões proibidos para grafos de K-finos e K-finos próprios. Então, para começar, um grafo de intersecção de uma família tem um vértice por cada elemento da família de conjuntos, e dois vértices são adjacentes se a família tem intersecção não vazia. Como um exemplo dos mais famosos são os grafos de intervalos, que são os grafos de intersecção de intervalos na reta real. Um grafo de intervalos é próprio se ele tem um modelo como intersecção de intervalos na reta real, onde não tem nenhum intervalo que esteja propriamente contido no outro. Por exemplo, este grafo aqui, ele não tem modelo próprio, no CLO. Se fazemos esses dois vértices adjacentes, então podemos, este intervalo aqui pode escapar por aqui, e aí temos um modelo próprio. Um padrão é uma família de grafos que tem uma ordem linear dos vértices. Para representar um padrão, vamos usar um grafo que tem dois tipos de arestas. Uma aresta que seria completa, significa que a aresta está presente em todos os grafos da família. Uma aresta que está com pontinhos, significa que a aresta não está presente em nenhum grafo da família. E quando não tem uma aresta desenhada, então significa que você pode colocar ela ou não colocar. Por exemplo, este padrão aqui representa dois grafos. Ou escolhi colocar essa aresta que não está desenhada ou não colocar. E esse padrão aqui representa estes dois grafos. Então, quando um grafo tem uma ordem que não contém nenhum grafo da família correspondente ao padrão, dizemos que esse grafo tem uma ordem que evita o padrão. Então, os grafos de intervalos estão caracterizados como grafos que admitem uma ordem dos vértices que evita este primeiro padrão. Os grafos de intervalos próprios estão caracterizados como grafos que admitem uma ordem dos vértices que evita estes dois padrões. Ou seja, é uma família de três grafos ordenados, não? Porque este aqui está repetido. Isso para grafos de intervalos próprios, para grafos de intervalos só o primeiro padrão. A finura de um grafo foi definida no 2007 por Manin, Oriolo, Ricci e Chandran. É uma generalização dos grafos de intervalos. Aí a gente tem uma ordem dos vértices, mas também tem uma partição dos vértices em classes. Um grafo é K-fino se existe essa ordem de vértices e a partição que evita os seguintes padrões. Aqui, quando eu usar duas cores, significa que são classes distintas. Então, dentro de uma mesma classe, não temos este padrão. Mas também, se tem dois vértices numa mesma classe e o terceiro, maior deles, numa outra classe, também tem que evitar este padrão aqui. Então, o que significa, em outras palavras, é que se você tem um vértice
e ele tem vecinos, 2 vecinos na mesma classe, que pode ser a mesma própria do vértice ou uma outra classe, ele não pode pular o último e ser adjacente a um menor. Então, por exemplo, aqui, os vértices, os vizinhos do vértice 10, em cada classe, são os últimos da classe. Neste caso, o 9 e 8, o 6. Ele pode pular o 7, porque o 7 e o 6 estão em classes diferentes. Mas ele não poderia ser adjacente ao 3 e não ao 4, porque 3 e 4 estão na mesma classe. Então, em cada classe, os vizinhos de um vértice, menores ao vértice, são os últimos da classe. Aqui, por exemplo, o 6 é adjacente a 1, não tem vecinos aqui, não tem vecinos aqui. O 9 é adjacente ao 8 e 7, é adjacente ao 6, e não tem vecinos na terceira classe. Então, vamos a chamar consistente a uma ordem é uma partição que satisfazem essas propriedades. A mínima quantidade de classes de uma partição que é consistente com alguma ordem dos vértices do grafo é chamada finura do grafo. Então, grafos que são finos coincidem com os grafos de intervalos, porque aí, como não tem mais de uma classe, o padrão a evitar é esse aí. E essa era a caracterização dos grafos de intervalos. Então, por isso que é uma generalização de grafos de intervalos. Também, uma coisa que mide, de algum jeito, a finura é quanto preciso eu para representar o grafo. Eu posso descrever um grafo que é K fino se eu enumero os vértices na ordem correspondente e para cada vértice eu só tenho que falar a que classe ele pertence e quantos vecinos menores que ele tem em cada uma das outras K classes, o sea, incluindo a própria. Então, eu preciso, para descrever, se eu tenho K classes, eu preciso K números mais para falar em que classe estou. Então, por exemplo, este grafo, que tem 3 classes, uma partição em 3 classes, eu posso representar assim. Para cada vértice, vou dar 4 números. Não? O vértice 1, que não tem vecinos menores que ele, porque é o primeiro vértice. E assim, o vértice 3, que tem um vecino o vértice 2, que está na classe 3, tem um vecino na classe 1, não tem vecinos nas outras classes. E assim, o último vértice, que pertence à terceira classe, não tem vecinos na primeira e na terceira classe, tem 2 vecinos na segunda classe. Esse aqui. Tem 2 vecinos na segunda classe, não tem vecinos na primeira e na terceira, e pertence à terceira classe. Então, qual é a beleza dos grafos com finura limitada? E que, quando temos uma representação K fina para um valor fixo de K, tem muitos problemas de otimização que podem ser resolvidos em tempo polinomial usando programação dinâmica. Esse tempo polinomial é XP, ou seja, tem N a la finura, não é FPT. Mas essa família de problemas inclui variantes pesadas de problemas de partição dada por uma matriz com listas, que, a su vez, generaliza conjunto independente pesado, coloreo por listas com número acotado de cores. É um problema que se chama de list homomorfismo de grafos. Então, que seria um problema pesado de partição de matrizes com listas. Primeiro, um problema de partição de matrizes é assim: você tem uma matriz, neste caso digamos de S por S,
tem que particionar o conjunto de vértices, neste caso em 3 conjuntos, S1, S2, S3. A relação entre os conjuntos está dada por o coeficiente da matriz. Na diagonal é a relação do conjunto consigo mesmo. Então, asterisco diz que o conjunto S1 pode ser qualquer coisa, não tem restrição. 1 na diagonal, na posição 2, 2, significa que o conjunto S2 tem que ser um completo. 0 na diagonal, na posição 3, 3, significa que o conjunto C3 tem que ser um conjunto independente. Do mesmo jeito, aí na posição 1, 2, tem 0, significa que não pode ter arestas unindo conjunto 1 e conjunto 2. Aqui que tem 1 entre conjunto 1 e conjunto 3, significa que tem todas as arestas possíveis. O sea, que isso é um bipartido completo. O grafo formado por as arestas que unem o conjunto 1 e o conjunto 3. Um asterisco aqui entre o conjunto 2 e o conjunto 3 significa que pode ter arestas, mas não precisa ter todas as arestas. Então, esse seria um problema de partição acorde com uma matriz. Quando você tem peso, você quer ter assignado o peso de um vértice pertencer a um certo conjunto e quer optimizar a soma dos pesos das assignações. List significa que cada vértice tem uma lista de conjuntos admissíveis para pertencer. Não posso colocar qualquer vértice em qualquer conjunto. Então, esse tipo de problema serve para generalizar um montão de problemas conhecidos. Então, esses problemas se podem resolver com programação dinâmica. Um exemplo de tipo de restrição para o algoritmo de programação dinâmica é o seguinte: eu não posso escolher para o j.º conjunto da solução um vértice dos últimos ou dos primeiros tantos vértices da iésima classe de partição. Então, eu posso resolver isso por quê? Porque os vizinhos são os últimos vértices do conjunto. Então, quando eu tenho que impor restrições sobre vizinhos, eu sei que correspondem aos últimos vértices do conjunto. Então, posso, de novo, representar só com um número. Não preciso saber quais são os vértices. Então, a programação dinâmica fica controlada. Então, uma variante da finura que a gente pode definir é a finura própria. Como é que surgiu esta ideia da finura própria? Que este modo de resolver problemas funciona para este tipo de problemas, tipo conjunto independente, assim. Mas não funcionava, ou não conseguimos fazer funcionar com esta ideia da programação dinâmica para problemas de tipo de conjunto dominante. Porque aí você precisa ter pelo menos um vizinho. Mas aí, quando você proíbe vizinhos, e se você tem diferentes últimos vizinhos em cada classe, quando faz a união, fica também conjuntos, tipo um perfil assim dos últimos. Mas quando você tem que ter pelo menos um vizinho, aí não é tão fácil combinar as vizinhanças de dois vértices. Então, para resolver isso, é que definimos a finura própria de um vértice, que é uma generalização onde pedimos que a ordem e a ordem reversa também sejam consistentes com a partição. A consequência disso é que um vértice não pode ir mais além do que o vértice anterior. Por exemplo, aqui, o vértice 6 não é adjacente ao 5. Então, o vértice 10 não poderia ser adjacente ao 5 também, nessa mesma classe. Essa é a diferença com a finura. Então, aí fica mais controlado e podem se adicionar problemas de tipo dominação. Então, chamamos uma partição em uma ordem assim, como fortemente consistentes, e chamamos finura própria ao mínimo número de classes que tem que partir para conseguir
consistência forte. E também, nesse caso, o nome próprio é porque é uma generalização dos grafos de intervalos próprios. Aí fica a propriedade, que grafo tem finura própria 1, sim, somente se é grafo de intervalos próprios. Então, que grafos têm finura alta? A primeira família de grafos que se demonstrou que tem finura alta são os complementos do matching. Então, você pega o complemento do matching de tamanho T, tem finura T. Mas, em geral, se você pegar dois grafos de T vértices cada une eles com matching perfeito e faz o complemento, então a finura é, como mínimo, T dividido 2. Esse foi resultado recente com o Fabiano, Jaime, o Moisés Sampaio e Carolina González. Então, com este resultado aí, também implica que grafos bipartidos, grafos cobipartidos, grafos split, grafos de permutação, grafos arcocirculares e cografos têm finura não limitada. Não conhecemos a lista de grafos que minimalmente não finos, não K-finos, nem para K igual a 2. Para K igual a 1, sim, porque são grafos de intervalos, já era resultado conhecido, mas para K igual a 2, não sabemos ainda quais são os subgrafos proibidos. Como se relaciona a finura com a finura própria? Bem, a finura própria pode ser bem mais grande que a finura. De fato, tem grafos de intervalos que têm finura 1, que tem finura própria, famílias de grafos com finura própria ilimitada. Essa é uma generalização do CLO, que você pega intervalo, aí coloca 3 intervalos contidos, aí coloca em cada 3 intervalos contidos, sim? E vai ter finura própria igual à quantidade de níveis que você construi. Esse também é exemplo clássico para grafos que têm alto, o que se chama interval count, que é a quantidade de tamanhos diferentes, de longitudes diferentes de intervalos para representar o grafo, e também o tamanho máximo de uma cadeia de intervalos incluídos. Isso aí. De fato, o que temos é isso aí, que vale esta propriedade. A TINES própria é al revés, menor, o sea, a clase de grafos que son K-finos propiamente, incluye grafo o conjunto de grafos de intervalos que admiten una representación sin ter K más sum intervalos alineados, y que a su vez incluye a familias de grafos de intervalos que pueden ser representados con K tamaños diferentes de intervalos. Y esas inclusiones son propias. Ya tinha ejemplos para para la primera inclusión. Conseguimos también una familia de ejemplos para la segunda inclusión. Bueno, cuestiones algorítmicas. A complexidad computacional de calcular o decidir si un grafo es K-fino o K-fino propio está en aberto, mesmo para K igual a 2. Mas se mantenemos fixa uma ordem de vértices, então a partição na quantidade mínima de classes que seja consistente ou fortemente consistente com a ordem dada, isso sim pode ser computado em tempo polinomial, porque é equivalente a colorear um grafo de conflito que resulta ser um grafo de comparabilidade, então se pode colorear em tempo polinomial. Por exemplo, para finura, se você tem
tem a ordem fixa. Então, você tem 3 vértices, tales que o terceiro é adjacente ao primeiro e não ao segundo. Isso significa que o primeiro e o segundo não podem ficar na mesma classe. Então, no grafo auxiliar, se coloca uma aresta entre o primeiro e o segundo vértice. E aí, assim se construye um grafo de conflito, e uma coloração desse grafo de conflito é uma partição válida consistente com essa ordem. Para a finura própria é parecida, mas tem que considerar a outra forma de adicionar arestas também. Mas, se você tem uma partição em classes, é NP completo decidir se existe uma ordem que é consistente ou fortemente consistente com a partição. Aí poderia mesmo não existir uma ordem consistente ou fortemente consistente. Mas para cada variável, não? É aberto para cada fixo. Mas, se temos uma partição e temos dado ordem em cada classe da partição, então aí sim podemos encontrar, resolver se existe ou não uma ordem que seja uma extensão dessa ordem e seja consistente ou fortemente consistente com a partição. Nós temos que ter a partição e a ordem dada em cada parte da partição. E isso pode ser representado usando um digrafo, e temos que verificar se esse digrafo não tem ciclos. Então, outras variantes que definimos no trabalho com Fabiano, Jaime, Moisés e Carolina foi a variante da finura independente, que é a mesma definição da finura, mas aí requerimos que as classes sejam conjuntos independentes do grafo. E também a finura completa, que seria a mesma coisa, mas requerendo que sejam completos. A coisa interessante é que para grafos de comparabilidade, a finura independente própria é igual ao número cromático. E qualquer coloração é fortemente consistente com qualquer ordem de comparabilidade do complemento do grafo. Então, vamos a relacionar a finura com outros parâmetros em grafos. Então, esta parte eu acho que todo mundo sabe o que é a tree-width. Não preciso definir muito, mas é um parâmetro de finura de um grafo onde você organiza os vértices se chamam sacos. A restrição é que os sacos estão organizados em forma de árvore e os sacos correspondentes ao mesmo vértice tem que ser uma subárvore do árvore. Tem que ser um subgrafo conexo. Então, a representação onde cada saco tem a mínima quantidade, isso menos 1, se chama o tree-width do grafo. Bueno, este é um teorema muito importante que tem uma quantidade enorme de problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial para grafos que têm tree-width acotado. A versão linear disso é o path-width, que é a mesma coisa, mas em vez de ter uma árvore, os sacos estão organizados em forma de caminho. Também tem outros parâmetros de largo que estão definidos como se chama branch decompositions. Tem organizados os vértices do grafo como as folhas de uma árvore e tem um corte disso, cortar uma aresta da árvore e ficam algumas folhas em uma componente conexa, outras folhas na outra componente conexa. E aí tem diferentes funções desse corte. Por exemplo, tem, não sei, pega o matching máximo entre um grafo bipartido que se forma com os vértices de uma parte e os vértices da outra.
o um matching máximo induzido entre esse mesmo grafo bipartido. Ou alguma outra função associada à matriz do corte. E disso aí, você pega o máximo dos cortes, mas minimiza sobre todos os possíveis árvores que tem como folhas ou vértices do grafo. As versões lineares disso é a mesma coisa, mas tem uma estrutura linear e um corte, deixa os primeiros de um lado, os seguintes do outro. Então, um dos parâmetros recentes que está tendo muito interesse ultimamente é o mean width, que é quando esta função de corte é o máximo matching induzido do grafo bipartito, que corresponde com o corte. E o linear mean width é a mesma coisa, mas para a estrutura linear. Outros parâmetros lineares são, por exemplo, o cut width, que é diretamente medir a quantidade de arestas que cruzam um corte. E o bandwidth, que é para o mínimo para todos os ordenamentos de vértices da longitude de uma aresta que une esses vértices. Outros parâmetros de ancho têm que ver com a dimensão em qual eu posso representar o grafo como grafo de intersecção de caixas nessa dimensão. Então, Boxicity 1 são grafos de intervalos, Boxicity 2 são intersecção de retângulos no plano, Boxicity 3 para a dimensão 3, etc. Bueno, tem muitas relações entre a finura de um grafo e outros parâmetros de ancho. A primeira que tinha provada por Manino e outros na definição da finura é que a finura é menor ou igual que o path width mais 1. Mas aí, na verdade, a prova é que a finura independente também é menor ou igual que o path width mais 1, porque a partição era, de fato, em conjuntos independentes. Também, eles provaram que a boxicity, ou seja, a dimensão que você precisa para representar como grafo de intersecção de caixas, é menor ou igual que a finura. E também que essa cota pode ser arbitrariamente mala. Por outra parte, para click width, temos que não tem relação, porque os cografos têm click width 2 e tem finura não acotada. E, por outro lado, tem os grafos de intervalos têm click width não acotada. Com tree width também não tem relação. E tem sim relação com o cut width e com o linear mean width. Então, com bandwidth com a propertiness também. Então, a relação que daria assim, essa é a relação que já se conhecia para os outros parâmetros de largo, este é o path width, estes são bandwidth e cut width, boxicity e linear mean width, que é maior do que mean width, e essa linha aí significa que existe uma função de que acota o outro parâmetro. Então, assim fica a relação, onde estas duas são diretamente desigualdades. E para a finura tem diretamente desigualdade do path width mais 1. Então, com isso aí também, por exemplo, se tem finura limitada, também tem este parâmetro limitado, tem mais problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial, entre eles problemas de dominação, mas usando a propriedade esta do mean width e não a representação da finura. Então, assim como os grafos de intervalos, tem modelos de intersecção, tem modelo de intersecção conhecido, também tinha prova de que a boxicity era menor ou igual que a finura. Essa
essa prova era basada em um modelo de intersecção para grafos de finura K, como caixas em dimensão K no espaço. Então, o Gastón Brito decidiu estudar melhor para caso K igual a 2 e conseguir alguma caracterização como modelo de intersecção. Então, tem, além dos grafos de intervalos, tem muitos modelos de intersecção que se chamam limitados, que já estão estudados na literatura. Por exemplo, tem isso que se chama grounded L grafos, que são forma da letra L, todas com a parte superior pegada a uma linha. Por isso, ground. Os grafos de permutação, que são segmentos onde os dois extremos estão em duas linhas, e que também são equivalentes a fazer um modelo com L's, mas onde um dos extremos está em uma linha e o outro dos extremos está em uma linha perpendicular. Os grafos circulares, que são intersecções de cordas em um círculo, também podem ser vistos como grafos de intersecção de L's, mas onde os extremos das L's, os dois extremos das L's, ficam em uma linha diagonal descendente. Os grafos de intervalos também podem ser representados como intersecção de L's, onde o vértice da L está em uma diagonal descendente e a parte superior da L está em uma reta. Aqui seria um caso particular de grounded L, onde também tem o vértice limitado em uma diagonal descendente. E também podem ser representados como, según gira um intervalo, podem ser representados como cuadrados, así en una diagonal ascendente. Aquí a intersección de cuadrados é a intersecção não das linhas, isso aí são intersecções de linhas, e aqui a intersecção de quadrados é a intersecção do recheio, digamos, toda a superfície, não? Este quadrado interseca este que contiene ele. E outra classe conhecida na literatura, a classe conhecida como P-box, ou monótona L, que é onde acá é parecida com esta de intervalos, mas só tenho os vértices numa diagonal descendente e não tenho mais restrições. Também são equivalentes à intersecção de caixas, neste caso também com recheio, numa diagonal ascendente. Então, neste caso, o modelo que eles definiram por exemplo, para grafos 2 finos, é um modelo onde as caixas satisfaziam uma propriedade que vamos a chamar de 2 diagonal, é que os vértices direitos superiores das caixas estavam organizados em duas diagonais. Mas ainda, uma diagonal estava contida no segundo quadrante do plano cartesiano e a outra no quarto. Vamos chamar também de modelo 2 diagonal débil, aquele onde não ponemos restrições sobre os quadrantes. Então, só os vértices direitos superiores das caixas, numa diagonal ou na outra, mas sem limitar com quadrantes. Então, isso o meu tesista, Gastón, ele se perguntou, será que todo modelo 2 diagonal corresponde a um grafo 2 fino? Bem, a resposta é que não, mas não foi tão fácil conseguir um contra-exemplo. Para fazer um contra-exemplo com uma prova fácil de que ele não era 2 fino, precisamos conseguir um grafo de 64 vértices, onde estas caixinhas pequenas são vértices. E, de fato, são os vértices que criam o problema. Estes aí intersecam só com estes aqui, com mais ninguém, e são os vértices que criam o problema.
Então, o que fizemos foi descobrir uma propriedade mais que cumplia esse modelo, ou mesmo não que cumplia, mas que poderia cumprir um modelo de intersecção para grafos dos finos, que a chamamos de blocking. Então, um modelo 2 diagonal é blocking se para duas caixas que não têm intersecção, acontece que a prolongação de uma interseca a outra. Por exemplo, esta caixa assim grande, a caixa mais em cima, a prolongação para baixo dela, a prolongação vertical dela, interseca esta caixa gris. Mas para as duas caixas grises, a prolongação de uma não interseca a outra. Então, esse é um par que não é blocking. O que sim é verdade é que um grafo é 2 fino se e somente se admite um modelo que é 2 diagonal e blocking também. O modelo é uma variação pequena do modelo original. A ideia do modelo original era que uma caixa ele fazia descer até ela tocar o último vértice que precisava intersecar. A diferença é que agora vamos fazer descer ou ir para a esquerda uma caixa até ela ter que evitar um novo vizinho. Não? E você vai crescer tudo o que você pode, mas sem tocar um novo vizinho. E com isso aí, conseguimos que o modelo seja blocking. E agora sim, se temos um modelo 2 diagonal é blocking, então é 2 fino. A blocking claramente é necessário, porque senão tínhamos o contraejemplo. ¿Qué pasa si queremos caracterizar os modelos dos grafos que são 2 finos próprios? Então, vamos mais ou menos tentar emular a ideia de intervalo próprio. Vamos a falar que o modelo 2 diagonal é bisemipróprio se para duas caixas que estão na mesma diagonal não temos inclusões próprias nas projeções das caixas. Por exemplo, aí, estas duas caixas, tudo bem, não, nenhuma projeção está contida na outra. Estas duas também, mas as três exemplos da direita não são bisemipróprias. Neste caso, tem um dos lados que está incluído no outro, e o contrário, aqui diretamente a caixa inteira está incluída na outra. Então, a caracterização para grafos com finura própria 2 é a seguinte: um grafo é 2 próprio fino se tem um modelo que é bisemipróprio 2 diagonal, mas também alcança a competir debilmente 2 diagonal. O sea, não tem que pedir o tema dos quadrantes e não tem que pedir o blocking. Já com o bisemipróprio alcança para que seja propriamente 2 fino. Mas sim, esta propriedade é necessária, porque senão podemos modelar todos os grafos de intervalos que sabemos que tem finura não acotada. Finura própria não acotada. Então, se começamos a brincar um pouquinho com os modelos, podemos convertir esses modelos também em modelos de retângulos, onde os lados dos retângulos estão pegados a duas retas perpendiculares, não? Na verdade, cortamos esta parte aqui do segundo e quarto quadrante, que não é necessário, e ficamos só com a restrição ao terceiro quadrante. E isso aí permite também ficar, na verdade, só com uma L, isso com dois lados do retângulo. E aí chegamos aos grafos que são conhecidos como VPG, ou seja, intersecção por vértices de caminhos em uma grilla.
que são grafos definidos por Golombek e colaboradores, onde tem este BK-DPG, refere a que cada caminho pode fazer no máximo K, doblar K vezes, tem K esquinas, não sei como se fala. Então, o que conseguimos foi um modelo de intersecção por vértices de caminhos em uma grilla, onde os caminhos têm, no máximo, dobram no máximo uma vez. Não? De fato, não só dobram uma vez, sino que têm todos a mesma forma, são todos com formas de L. Isso se chamam L-grafos. Porque poderia ter 4 formas diferentes de caminhos que dobram uma vez, não? A L, todas as rotações da L. Não só isso, sino que se continuamos brincando com o modelo, podemos levar os vértices das L's numa diagonal descendente, e aí conseguimos um grafo que era do tipo P-box ou monótono L-graph. E também podemos caracterizar que um grafo é 2 fino, se somente se é um grafo monótono L-graph com a propriedade de blocking. Neste caso, a propriedade de blocking seria que a prolongação vertical para 2 L's que não se intersecam, a prolongação vertical de uma delas tem que cortar a outra. E não pode ter uma L pequena aqui, outra pequena aqui, tal que a prolongação de alguma delas não corte, de nenhuma delas corte a outra. De novo, blocking é necessário, porque senão poderíamos ter finura arbitrariamente grande. Por exemplo, eles contêm todas as árvores e as árvores têm finura não limitada. Também, continuando assim com a ideia de representar como intersecção de caminhos numa grilla, provamos que os grafos que têm finura 3 tem um modelo de intersecção com, no máximo, 3 vezes que dobram, o sea, V3, VPG. Mas aí não temos um exemplo que 2 não seja suficiente. Creemos que 3 é o mínimo, mas não temos um exemplo. E se foram, em vez de 3 finos independentes, já uma sola, passam a ser de um PPG. Com uma sola volta é suficiente. Do outro lado, já os grafos B0 e BPG, ou seja, a intersecção de segmentos em 2 direções, podem ter finura arbitrariamente grande, então, para outro lado, não vamos conseguir acotar nada. E não todo grafo que é 4 fino é VPG. Então, também, para os 4 finos não vamos conseguir nada, porque nem todos são VPG. Então, isso aí, o modelo esse como monótono, ele caracteriza, blocking monótono L-graph, nos lleva a una caracterización por padrões prohibidos, porque eles son grafos que están caracterizados por un padrón prohibido. Então, o primeiro padrão é o padrão na caracterização de grafos monótono L. E, para caracterizar os grafos 2 finos, o que conseguimos foi uma caracterização adicionando estes 3 padrões. Então, um grafo é 2 finos e somente se admite uma ordem dos vértices que evita estes 4 padrões. Este es aquele dos monótonos L, e estes são parecidos, tem que ver com que o grafo pode se particionar em 2 grafos de intervalos. Se vocês lembram,
era, na verdade, esta era a ordem de V1 para o centro do plano cartesiano, e a ordem de V2 invertida, não? Também para o centro. Não é a mesma ordem da finura. É uma ordem onde está primeiro os vértices de V1 na ordem correta, depois os vértices de V2 na ordem invertida. Então, isso aí, digamos, a ordem de V1 é uma ordem de intervalos, a ordem de V2 é uma ordem de intervalos invertida. Então, se tem algum destes padrões, não podemos particionar assim em dois grafos de intervalos que vayan en ese sentido. Y finalmente estos 4 padrões son suficientes para caracterizar grafos dofinos. Também podemos caracterizar os grafos dofinos independientes, e o que resulta disso é que tem várias formas de caracterizar por padrões grafos bipartidos. Uma forma é caracterizar por uma ordem general dos vértices, mas os vértices têm duas cores para indicar os lados da bipartição, e então tem os padrões que involucram vértices de duas cores. Então, isso se chamam padrões bicoloreados. Então, por exemplo, este padrão aqui significa que eu não posso ter dois vértices numa classe e um terceiro vértice maior que eles em outra classe, tal que este aqui seja adyacente ao terceiro e não ao segundo. Não? Então, tem também o que se chama de padrões bipartidos, que diretamente você desenha um grafo bipartido onde você tem uma ordem em cada uma das partes da bipartição, mas não tem uma ordem general dos vértices. E o padrão é assim, ou seja, você não pode conseguir isto como subgrafo ordenado, onde tem, este vai ser uma parte ordenada do primeiro conjunto da bipartição, esta vai ser uma parte ordenada do segundo, e tem estas relações, onde sempre isto significa que a aresta não existe, isto que a aresta existe, e as que estão livres poderiam existir ou não existir. E isto é uma bipartição, não? Então, arestas aqui não há, não há. Então, temos 3 tipos de caracterizações por padrões para os grafos que são dois finos independentes. Por padrões bicoloreados, são estes 2 padrões, que é quase a definição de finura. Esto por padrões bipartidos, que é porque é uma equivalência com a classe de interval bigraphs, que se sabe que a caracterização por padrões bipartidos é essa. E também tem estes padrões aqui, usando a caracterização anterior de dos finos e eliminando os padrões que não são necessários, porque sabemos que o grafo, a partição é em conjuntos independentes. Por outro lado, também para grafos dois finos próprios, podemos caracterizar usando estos tres tipos de padrões, e aí ficam estos, o sea, esto para padrões comunes, 2 padrões, esto para padrões bipartidos, que era já conhecida para grafos bipartidos de permutação, e esto para padrões com 2 colores, que quase a definição é a definição de 2 finos próprio independente. Então, o que é simpático é que os grafos dos finos próprio independentes coincidem com os proper interval bigraphs, que a su vez era conhecido que coincidiam com os grafos bipartidos de permutação, e aqui está a caracterização por padrões. Então, isso aí, qual é o interesse de caracterizar isto, as versões independentes de dois finos e dois finos próprio? Que, na verdade, quando a gente tem um grafo K-fino, sabe que cada uma das classes forma um grafo de intervalos, nessa ordem, mas agora também temos caracterizado
qual é o grafo bipartido que se forma entre duas classes, que no caso da finura é um interval graph, no caso da finura própria é um proper interval graph ou um bipartite permutation graph. Então isso é lindo, porque tem mais dados da estrutura do grafo. Então, isso aí, que se temos um grafo que é K-fino próprio, então cada classe induz um grafo de intervalos ou de intervalos próprio, e o grafo bipartito que une duas classes, cada par de classes é deste tipo, o intervalo graph ou intervalo graph próprio. Pero é uma coisa mais forte que todo isso, porque tem uma única ordem total dos vértices que é canônica, de algum sentido, para cada classe e para cada par de classes. Então, assim, tem uma estrutura muito, muito forte. Como problemas que ficam em aberto, está o que é o reconhecimento. Sabemos só reconhecer para ecografos e para árvores, um resultado muito, muito novo, também de tesistas de licenciatura. Os problemas que ficam abertos para grafos com finura limitada, mesmo para finura 2, são coloração com número arbitrário de colores, porque sabemos resolver K coloração ou T coloração com T fixo, mas não coloração com número arbitrário de colores, caminho circuito hamiltoniano. Também caracterizações por subgrafos inducidos proibidos, ou dentro de alguma classe, temos para ecografos. Também, talvez, encontrar condições suficientes, não uma caracterização, mas decir, seno tem tal e tal e tal subgrafo induzido, então tem finura limitada, já seria uma coisa boa. Tem um resultado similar para mim. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Flávia. Então, vou convidar a audiência a agradecer a Flávia junto comigo. Não sei se temos perguntas, então eu vou começar com uma. Você mencionou que o interval count, né, ele é limitado pela finura, não é isso? Aí eu fiquei com a dúvida... A própria. Sim. A própria, certo. Sim. Certo. E aí a minha dúvida é se a prova disso é simplesmente pegar todos os de tamanho, coloca com uma cor, os do segundo tamanho coloca da segunda cor, ou seja, para cada comprimento diferente, coloca numa cor diferente, e isso já é suficiente para provar? Legal. Temos mais perguntas? Só uma curiosidade, em relação ao reconhecimento, tem um problema que é NP completo, sim, e é dada a partição, saber se existe... uma ordem consistente. Uma ordem consistente, isso já é NP completo. Sim. Isso não prova que o problema é difícil. Em número arbitrário de classes. Não sabemos, por exemplo, se você tem duas classes e quer saber, aí não sabemos a complexidade. Porque é como uma redução, é um problema onde você tem que decidir se existe uma ordem tal que um vértice não fica no meio dos outros dois. Tem uma quantidade de restrições desse tipo. Então... que para mim, assim, de certa forma, encontrar a partição parece ser a parte mais difícil, entre aspas, né? Então, assim, se dado uma partição, o negócio já é difícil, eu ficaria bastante surpreso se o problema geral fosse polinomial. Sim, eu tô também... a intuição, que não é, mas não sei. Por outro lado, assim, se você tem a partição e a ordem na partição, é fácil. Se você tem a ordem, é fácil. Isso foi surpreendente. Eu não esperava. Na verdade, foi porque
tentando fazer o contrário. Eu queria provar NP completo, queria reduzir coloração a isso, a encontrar uma partição, e aí tentando ver se realmente conseguia representar qualquer grafo como grafo de conflito. Aí vi que não, que eram grafos de comparabilidade. Então, é fácil essa prova de que o grafo de conflito é de uma comparabilidade? Sim, sim. Interessante. Legal. Então, obrigado novamente. Eu estava tentando, a ideia que eu sempre tenho, que talvez poderia funcionar para algum tipo de algoritmo, é fazer alguma coisa com LexPFS, muitos LexPFS, mas nunca consegui realmente pensar em sério nisso. Não estou muito, pouco acostumada, então, não sei. Bom, acho que não. O Flávio mandou. Flávio não, o Everton mandou os parabéns aí no chat. Obrigada. Acho que não temos mais perguntas, então vamos agradecer novamente a Flávia. Obrigada, Séria, pelo convite. Sempre um prazer ver vocês todos. A gente agradece. Vocês. E o próximo seminário é a Marília, que está até aí na audiência, está escondidinha aí. No nosso dia e horário normal, quintas-feiras, 16 horas. Daqui a 2 semanas. Até lá. Legal, até lá. Beijo em todos.